Olá, tudo bom? Acabamos de lançar no Calcime o método de seleção de preço de custo. Foi uma solicitação de alguns clientes onde era necessário alterar o sistema para que fosse possível escolher qual o método ideal de precificação individual para cada empresa ou para cada material dentro do sistema da empresa, tá? Então o que acontece? Agora você vai poder escolher entre utilizar no custo dos seus materiais, insumos, papéis e tudo mais, se você vai querer utilizar o último preço, o menor preço ou o maior preço de compra. Vou explicar aqui para você, tá? A gente fez uma configuração geral, onde você pode vir aqui na configuração geral e já escolher qual o método que você quer, menor preço, último preço ou maior preço, ok? Esses itens aqui, quando você alterar, ele não vai alterar todos os teus materiais, insumos e tudo mais. Ele vai apenas escolher para os seus próximos cadastros já estarem corretos com o método de precificação que você deseja para sua empresa geral, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor, você vai entender, tá? Vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho aqui um material, por exemplo aqui, um MDF, tá? Eu escolhi que quando eu comprar esse item, tá? Eu quero que o sistema sempre utilize o último preço de compra, ou o menor preço de compra, ou o maior preço de compra na hora de fazer um cálculo de custo lá na hora de fazer uma venda, um orçamento. Qual o preço que ele vai utilizar? Menor, último ou maior? Então eu vou vir aqui e vou escolher aqui, né? Por exemplo, aqui o último preço de compra. O que o sistema vai entender? Ele vai olhar todos os preços de compras que estiverem aqui e vai entender qual é o último. Qual foi o último? Ah, o último foi dia, por exemplo, hoje é dia 4, então eu comprei dia 3, então ele vai entender que no dia 3, né, teve uma última compra, ele vai utilizar aquele preço para o seu custo, beleza? Então eu posso escolher essa configuração individualmente para cada material. Só que, claro, é inviável entrar em todos os materiais e alterar esse método de precificação individualmente para cada um. Então a gente fez aqui uma configuração que se chama ação em massa, onde você vai vir aqui, ó, clicar em ação em massa, método de precificação, vai escolher os materiais, insumos, papéis. Aqui você pode selecionar individualmente, né? Então se eu quiser só alterar produto simples ou só papel, eu seleciono qual que eu quero, ou seleciono tudo, venho aqui, altero a forma de visualização, por exemplo, aqui para todos. Ele vai mostrar todos os itens, independente, né, de insumo, material, porque eu marquei tudo aqui em cima, tá? Ou posso fazer outros filtros aqui, enfim, para escolher um material especificamente, marcar tudo, vim aqui em alterar e escolher qual que é o método que eu quero geral. Então eu quero que todos os meus materiais, insumos, papéis e produtos simples utilizem agora o meu último preço de compra ou o meu maior preço de compra. E clico em configurar. Quando eu configurar a alteração, ele vai alterar todos eles para a ação que eu selecionei, o preço padrão, tá? Vamos esperar um pouquinho, como ele veio aqui e já alterou todos os meus materiais. Então, se eu entrar no insumo, material, independente do que for, ele vai estar como o maior preço de compra para selecionar na hora de fazer um orçamento ou um pedido, tá? Perfeito. Feito isso, você configurou, tá tudo certo. Você pode conferir lá nos materiais, você pode vir aqui, ó, e vai ver que tá conforme a gente selecionou lá, o maior preço de compra, todos eles vão estar lá, tá? Papéis, ó, qualquer um que eu entrar vai estar preço aqui, maior preço de compra, tá? Seja para marcenaria, seja para gráfica, enfim. Perfeito. Você fez isso então, inclusive também para produto simples, ó. Produto simples, vim aqui no produto, tá aqui, ó, maior preço de compra, tá aqui configurado corretamente. Perfeito? Então, quando eu for fazer um pedido, quando eu fizer um orçamento, ele vai utilizar sempre esse maior preço de compra, porque eu selecionei dessa forma. Certo? Além de tudo isso, a gente criou outras configurações também que são bem interessantes, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui um material que a gente já tinha visto aqui. Vamos no preço de compra. Aqui agora já tem um preço favorito. Esse preço favorito é o seguinte: se você tem aqui, por exemplo, 5 preços de compra, você quer que ele sempre utilize aquele preço de compra específico, o que ele vai fazer? Ele vai sempre utilizar esse preço de compra aqui baseado na marca e no fornecedor. Então ele vai olhar sempre, utilizar essa marca, esse fornecedor como favorito de todos os orçamentos que você utilizar. Se você fizer um orçamento com esse material, ele vai usar esse preço aqui e não outros preços, tá? Então vamos, por exemplo, aqui, ó, colocar uma outra marca aqui e vamos colocar um preço aqui de 150. Ó, beleza. Então ele vai ignorar esse aqui
e vai utilizar sempre esse aqui como favorito, tá? Eu também posso, lembrando, se eu colocar como favorito aqui, ele vai aqui, ó, ter uma orientação. Ele vai ignorar o método de seleção que eu coloquei individualmente para o material, e até tem um tooltip aqui, ó, me falando, né, o que isso quer dizer, tá? Deixa eu colocar aqui o mouse bem certinho, ó. Método de seleção de preço bloqueado devido ao item possuir um preço de compra marcado como favorito. Então, ele vai ignorar os outros e vai utilizar esse aqui. Claro, quando você fizer uma nova compra e tudo mais, as outras compras vão aparecer aqui, ok? Ele vai, se você comprar, por exemplo, com essa marca e com esse fornecedor, ele vai atualizar o preço aqui, vai continuar utilizando esse preço favorito, né? Se você comprar de outra marca, ele vai ignorar esse aqui na hora de fazer o preço de custo. Claro, na hora de fazer o orçamento, você pode mudar, tá? A marca e o fornecedor lá dentro do orçamento do pedido dá para alterar e você usar outro preço, não tem problema, mas você pode favoritar esse aqui, sempre que você desejar vai usar esse preço aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer também é assim, às vezes eu tenho um preço que eu quero deixar travado e não quero que o sistema utilize outro preço, então eu quero vir aqui e dizer que esse preço aqui, por exemplo, de compra é R$200, tá? Venho aqui e travo ele. E toda vez que eu comprar esse material aqui, né, com essa marca, com esse fornecedor, ele atualizar esse preço aqui, independente do preço que eu comprar, ele vai sempre manter esse preço aqui. Então, às vezes você quer utilizar dessa forma assim e também favoritar. Então eu quero que seja sempre esse e que seja travado, não quero que atualize o preço de custo desse material, tá? E ele não vai atualizar, ele vai criar um histórico sim, só que quando você comprar maior do que esse preço, lá na compra, na hora de fazer uma compra, vai aparecer um sinalzinho lá de alerta, olha, você está comprando a um preço maior do que você travou, então cuidado, você precisa ir lá e ajustar o preço. Então essa orientação é bem importante, tá? Então você pode agora travar o preço e também pode favoritar o preço. E aí ele sempre vai utilizar esse aqui como padrão e travado ele nunca vai mexer no preço de custo desse material. Ele sempre vai ficar esse aqui o mesmo, tá? Beleza? Inclusive se eu salvar aqui, vamos lá, deixa eu pegar esse MDF branco XDTS aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar esse texto aqui para a gente copiar e vamos lá nas configurações que a gente já feito em massa. Eu vou mostrar para você uma coisa interessante, ó. Esse item ele está favoritado, então há um preço favorito configurado. Então se eu tentar marcar ele, ele não vai ser marcado, não vou conseguir alterar ele em massa porque eu favoritei. Tá? Então é bem interessante você pensar nisso, porque os materiais favoritados não vão atualizar em massa, porque você favoritou aquele preço e aí ele vai sempre utilizar aquele preço lá. Eu não posso alterar o método, já que dentro do próprio material não consigo alterar o método de precificação dele, né? Maior, menor, eu só favoritei aquele ali e ele sempre vai pegar aquele preço independente, tá certo? Então essa é a melhoria, acredito que vai ajudar bastante você aí, vai te ajudar no dia a dia a gerenciar os teus preços, né, de custo e saber exatamente como você está precificando o seu produto, sendo que agora você tem um controle um pouco maior. Eu quero que sempre, quando eu fizer uma nova compra lá, independente das minhas compras, ele utilize o preço favoritado, ou ele sempre atualize e utilize o último preço de compra, o menor preço de compra ou o maior preço de compra. Isso vai ajudar muito aí no teu dia a dia, tá certo? Obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e até mais. Tchau, tchau.